Olá! Vou apresentar o Sistema de Gestão para Assistente Social, uma ferramenta completa desenvolvida para facilitar o dia a dia de profissionais da assistência social, organizando todos os registros em um único lugar, de forma simples e segura. A primeira tela é o login do sistema. Aqui o profissional informa seu usuário e senha para acessar o sistema com segurança. Cada profissional tem seu próprio acesso com um perfil definido pelo administrador, como assistente social, atendente, gestor ou visualizador. Ao entrar no sistema, o profissional é recebido pelo dashboard, que é a tela principal. Aqui estão reunidas as informações mais importantes de forma visual e rápida. São 8 cards com os números mais relevantes: total de assistidos cadastrados, famílias em acompanhamento, atendimentos do mês, visitas realizadas, encaminhamentos ativos, benefícios concedidos, casos de alta vulnerabilidade e agenda do dia. Logo abaixo aparecem os alertas prioritários, como casos de extrema vulnerabilidade, encaminhamentos com prazo vencido e visitas atrasadas. O dashboard também exibe 4 gráficos: atendimentos por mês, vulnerabilidade das famílias, encaminhamentos por área e benefícios concedidos. E no final, a agenda do dia com os compromissos marcados para o técnico. Na tela de assistidos ficam todos os cadastros individuais. É possível buscar por nome, CPF ou NIS, além de filtrar por status, nível de vulnerabilidade e bairro. Cada assistido tem um cadastro completo dividido em 4 abas: dados pessoais com CPF, RG, NIS, CAD único, escolaridade, profissão e renda, endereço com busca automática pelo CEP, informações de saúde e composição familiar, e a aba de vulnerabilidade, onde o sistema calcula automaticamente o nível de risco com base em 14 fatores como desemprego, moradia precária, insegurança alimentar, violência doméstica e outros. Ao clicar no ícone de prontuário, o profissional acessa o histórico completo do assistido com todos os atendimentos, visitas, encaminhamentos e benefícios registrados ao longo do tempo. A tela de famílias permite cadastrar e acompanhar os núcleos familiares. O sistema calcula automaticamente a renda per capita e o nível de vulnerabilidade da família com base na composição, renda, presença de crianças, idosos e pessoas com deficiência. O cadastro inclui dados do responsável, endereço, composição familiar detalhada com número de membros por faixa etária, condições habitacionais como tipo de moradia, acesso à água, energia e saneamento, além dos programas sociais que a família já recebe. Na tela de atendimento são registrados todos os contatos com os assistidos, sejam presenciais, por telefone, WhatsApp, online ou visitas institucionais. Cada registro inclui a data, horário, tipo de atendimento, demanda apresentada, descrição completa do que foi realizado, orientações dadas, providências tomadas, data de retorno e próxima ação. Existe ainda um campo sigiloso para informações restritas que não aparecem nos relatórios públicos. Quando uma data de retorno é informada, o sistema cria automaticamente um agendamento na agenda do profissional. A tela de visitas domiciliares registra todas as visitas realizadas ou agendadas. O profissional informa data, horário, motivo da visita, endereço, situação encontrada, condições de moradia, higiene e alimentação, riscos identificados e próxima visita prevista. O sistema alerta automaticamente quando uma visita agendada não foi realizada, destacando as linhas em vermelho para que nenhum caso seja esquecido. Na tela de encaminhamentos são registrados todos os encaminhamentos realizados para outras instituições e serviços. O sistema abrange 15 áreas, como saúde, educação, habitação, trabalho e renda, CRAS, CREAS, CAPS, INSS, Defensoria Pública, Conselho Tutelar e outros. Cada encaminhamento tem data, destino, motivo, prazo de retorno e status que vai dependente até finalizado. Quando o prazo vence sem retorno, o sistema destaca o encaminhamento em vermelho como alerta para o profissional dar seguimento. A tela de benefícios registra todos os benefícios e auxílios concedidos aos assistidos. São 15 tipos disponíveis, como cesta básica, auxílio alimentação, auxílio aluguel, benefício eventual, BPC, Bolsa Família, medicamentos, fraldas, material escolar e outros. Cada registro inclui data da solicitação, data da concessão, quantidade, valor estimado, periodicidade,
responsável pela entrega e status, que pode ser solicitado, aprovado, entregue, negado ou suspenso. Na tela de agenda, o profissional visualiza todos os compromissos marcados, como atendimentos, visitas, retornos, reuniões, entregas de benefício, audiências e revisões. É possível filtrar por data, tipo e status. Compromissos passados que ainda estão como agendados são destacados automaticamente, e o profissional pode marcar qualquer compromisso como realizado com apenas um clique. A tela de relatórios permite gerar relatórios por período com filtro de data de início e fim. O relatório exibe cards com os principais indicadores: novos assistidos, atendimentos realizados, visitas, encaminhamentos, benefícios e casos de extrema vulnerabilidade. Em seguida, apresenta a distribuição de vulnerabilidade geral de todas as famílias, a tabela de atendimentos do período e a tabela de encaminhamentos realizados. Há também uma seção exclusiva de contratos por objeto e serviço para levantamento por tipo de serviço prestado. O relatório está pronto para impressão com assinaturas do profissional responsável. A tela de instrumentais é um diferencial importante do sistema. São 15 documentos técnicos prontos para geração e impressão, todos pré-preenchidos automaticamente com os dados do assistido selecionado. Os documentos disponíveis são: ficha de cadastro social, ficha de encaminhamento, estudo social, laudo social, relatório social, anamnese social, avaliação socioeconômica e familiar, concessão de benefícios eventuais, plano individual de atendimento para adolescentes em conflito com a lei, plano de ação, ficha de registro de atividades, ficha de frequência de atividades, ficha de visita social, ata para equipamentos sociais e ofício. O profissional seleciona o assistido, clica em gerar, preenche os campos complementares e imprime o documento já formatado e completo. Na tela de configurações, o administrador do sistema cadastra os dados da instituição como nome, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, nome do responsável técnico e número do CRES. Também gerencia os usuários do sistema com seus perfis de acesso e os técnicos responsáveis pelos atendimentos. Por fim, há as opções de backup para exportar todos os dados em um arquivo JSON e restauração para importar um backup salvo anteriormente, garantindo a segurança de todas as informações cadastradas. Agora vou mostrar em detalhes como funcionam os cadastros do sistema. Vamos ver cada tela de registro, desde o cadastro do assistido até a agenda de atendimentos, mostrando como é simples e rápido registrar todas as informações do trabalho social. Vamos começar pelo cadastro de assistidos. Para cadastrar um novo assistido, clique no botão Novo Assistido. O formulário é dividido em 4 abas para facilitar o preenchimento. Na primeira aba, Dados Pessoais, preenchemos o nome completo, data de nascimento, e o sistema já calcula a idade automaticamente. Informamos o sexo, estado civil, escolaridade, profissão e situação ocupacional. Os documentos ficam todos aqui: CPF, RG, NIS, número do CAD único e cartão SUS. Também registramos a renda individual, telefone, WhatsApp, e-mail, a família vinculada, o status do cadastro e o técnico responsável. Na segunda aba, Endereço, basta digitar o CEP e o sistema busca automaticamente logradouro, bairro, cidade e estado. Completamos com o número, complemento, referência de localização e a condição de moradia. Na terceira aba, Saúde Social, registramos as condições de saúde, deficiência, uso contínuo de medicamentos, benefícios que já recebe, composição familiar e observações gerais. Na quarta aba, Vulnerabilidade, o profissional pode selecionar manualmente o nível de vulnerabilidade ou deixar o sistema calcular automaticamente. São 14 fatores que podem ser marcados, como ausência de renda, desemprego, moradia precária, insegurança alimentar, crianças pequenas, idosos dependentes, pessoa com deficiência, violência doméstica, situação de rua, dependência química, falta de documentação, doença grave, família monoparental e risco de violação de direitos. Ao clicar em calcular, o sistema define se a vulnerabilidade é baixa, média, alta ou extrema com base nos fatores marcados. Após preencher tudo, clicamos em salvar e o assistido já aparece na listagem com seu nível de vulnerabilidade destacado por cor. Agora o cadastro de famílias.
Clique em Nova Família para abrir o formulário. Primeiro preenchemos os dados do responsável familiar com nome, CPF e telefone, em seguida o endereço, também com busca automática pelo CEP. Na composição familiar informamos o total de membros, separando por faixa etária, crianças de 0 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Ao informar a renda familiar total, o sistema calcula automaticamente a renda per capita e já define o nível de vulnerabilidade da família. Nas condições habitacionais registramos a situação do imóvel, tipo de moradia, número de cômodos, acesso à água, energia elétrica e saneamento básico. Por fim, informamos os programas sociais que a família já recebe, o técnico responsável, o status e as observações. Ao salvar, a família aparece na listagem com renda per capita e vulnerabilidade calculados, prontos para consulta e acompanhamento. Vamos ao cadastro de atendimentos. Clique em Novo Atendimento. Informamos a data e o horário do atendimento. Selecionamos o assistido na lista, o tipo de atendimento que pode ser presencial, telefone, WhatsApp, online ou visita institucional, e o técnico responsável. O campo de demanda apresentada é um resumo rápido do que o assistido trouxe. Em seguida temos a descrição completa do atendimento, as orientações realizadas, as providências tomadas e a aproximação prevista. Se houver uma data de retorno, o sistema cria automaticamente um agendamento na agenda do profissional. Sem precisar fazer isso separadamente, existe também um campo de observações sigilosas para informações sensíveis que não devem aparecer em relatórios públicos. Após salvar, o atendimento aparece na listagem com data, assistido, tipo, demanda e status. É possível visualizar, editar e imprimir cada atendimento individualmente. Agora o cadastro de visitas. Clique em Nova Visita. Preenchemos a data e horário, selecionamos o assistido ou família, informamos o motivo da visita e o endereço que já aparece automaticamente do cadastro do assistido. Após a visita, o profissional registra a situação encontrada com uma descrição detalhada e avalia as condições de moradia, higiene e alimentação com opções de boa, regular ou precária. Os riscos identificados têm um campo próprio, pois são informações importantes para definir prioridades de atendimento. As observações técnicas ficam em um campo separado para anotações do profissional, e a data da próxima visita prevista é informada para controle do acompanhamento. Quando uma visita está agendada e a data passa sem ser realizada, o sistema destaca automaticamente em vermelho na listagem, para que nenhuma visita seja esquecida. No cadastro de encaminhamentos, clique em Novo Encaminhamento. Selecionamos o assistido, informamos a data, o órgão ou instituição de destino, a área do encaminhamento entre as 15 disponíveis, o prazo de retorno e o técnico responsável. O motivo do encaminhamento é o campo mais importante, onde descrevemos detalhadamente por que o assistido está sendo encaminhado àquela instituição. Após o retorno da instituição de destino, o profissional registra o resultado no campo de feedback e atualiza o status do encaminhamento. Os status disponíveis são: pendente, enviado, em análise, atendido, negado, sem retorno e finalizado. Quando o prazo vence e o status ainda está como pendente ou enviado, o sistema destaca em vermelho como alerta. Cada encaminhamento pode ser impresso como guia formal para o assistido levar à instituição de destino. Vamos ao cadastro de benefícios. Clique em Novo Benefício. Selecionamos o beneficiário, informamos a data da solicitação e a data da concessão. Escolhemos o tipo de benefício entre os 15 disponíveis no sistema, a quantidade, o valor estimado quando aplicável, a periodicidade que pode ser única, semanal, quinzenal, mensal, bimestral ou anual, e a data da próxima entrega. Também informamos o responsável pela entrega, o status do benefício e as observações. Os status disponíveis são: solicitado, aprovado, entregue, negado e suspenso. Toda a história de benefícios de cada assistido fica registrada e pode ser consultada diretamente no prontuário social, facilitando a análise do histórico de atendimentos. Por fim, o cadastro na agenda. Clique em Novo Agendamento. Informamos a data e a hora do compromisso, o tipo que pode ser atendimento, visita, retorno, reunião, entrega de benefício, audiência, revisão ou outro, e o assistido relacionado quando houver.
A descrição do compromisso é o campo principal onde detalhamos o que precisa ser feito. Informamos também o técnico responsável, o status inicial como agendado e as observações. Como vimos nos atendimentos, quando uma data de retorno é informada, o sistema já cria o agendamento automaticamente. Mas o profissional pode também criar agendamentos manualmente para qualquer tipo de compromisso. Na listagem, os compromissos aparecem em ordem de data e hora. Os que já passaram e ainda estão como agendados ficam destacados, facilitando a identificação do que precisa ser seguido. Com um clique no botão de verificação, o compromisso é marcado como realizado. Agora vou mostrar um dos recursos mais poderosos do sistema, os instrumentais técnicos. São 15 documentos profissionais que o sistema gera automaticamente, já preenchidos com os dados do assistido cadastrado, prontos para revisar e imprimir. Isso elimina o trabalho de digitar os mesmos dados em cada documento separadamente, economizando tempo e evitando erros. Como funciona? Para usar qualquer instrumental, o processo é sempre o mesmo. Na tela de instrumentais, primeiro selecione o assistido no campo no topo da página. Assim que o assistido é selecionado, o sistema já mostra o nome, a idade, o bairro e o status dele logo ao lado. Em seguida, clique no botão Gerar e imprimir do instrumental desejado. O sistema abre um formulário com os campos específicos daquele documento, todos pré-preenchidos com os dados já cadastrados. O profissional revisa, complementa o que for necessário, clique em Gerar documento e o documento aparece completo e formatado, pronto para impressão. A ficha de cadastro social reúne todas as informações de identificação do assistido em um único documento formal. Ela é gerada automaticamente com nome completo, data de nascimento, idade, sexo, estado civil, escolaridade, documentos, renda, contatos, endereço, composição familiar, condições de saúde, benefícios que recebe e observações do técnico. O documento já sai com data do cadastro, nome do técnico responsável e espaço para assinaturas do profissional e do assistido. A ficha de encaminhamento é o documento que acompanha o assistido quando ele é encaminhado para outra instituição ou serviço. O sistema preenche automaticamente os dados do encaminhado e as informações do último encaminhamento registrado, como destino, área, data, prazo de retorno e técnico. O profissional complementa o motivo do encaminhamento, os documentos necessários que o assistido deve levar, as observações e o resultado quando houver retorno. O documento tem espaço para assinatura da instituição de origem e da instituição de destino. O estudo social é um documento mais completo de análise da situação do assistido. O sistema preenche automaticamente a identificação, os dados socioeconômicos como renda familiar e per capita, as condições de moradia com todos os itens de habitação, e o nível de vulnerabilidade calculado. O profissional complementa a dinâmica e relações familiares, a rede de apoio disponível, os fatores de vulnerabilidade identificados, os riscos, a análise social detalhada e as conclusões e recomendações técnicas. Ao final, a lista de encaminhamentos já realizados aparece automaticamente na tabela do documento. O laudo social é um documento técnico com valor legal, utilizado em processos judiciais, solicitações de benefícios como BPC e LOAS, e outras finalidades administrativas. O sistema preenche a identificação do avaliado. O profissional informa a finalidade do laudo, o número do processo quando houver, a data e local da entrevista, a metodologia utilizada e preenche os campos de situação sociofamiliar, análise social e o parecer técnico conclusivo. O documento já sai com um rodapé que cita o nome do profissional, o número do CRES e a referência à Lei 8.662 de 1993 que regulamenta a profissão de assistente social. O relatório social é um documento que apresenta o histórico completo do acompanhamento do assistido. O sistema preenche automaticamente o período, o técnico responsável e monta as tabelas de atendimentos realizados, visitas domiciliares, encaminhamentos efetuados e benefícios concedidos, tudo buscando diretamente dos registros já lançados no sistema. O profissional complementa apenas a análise da evolução do caso e as recomendações para os próximos passos. A anamnese social é um levantamento sistematizado da história de vida do assistido. O sistema preenche a identificação completa e a escolaridade e situação ocupacional registradas no cadastro.
O profissional complementa a queixa principal, a história de vida desde a infância, a dinâmica e relações familiares, aspectos de saúde mental, acesso a serviços de saúde, participação social, redes de apoio disponíveis e a síntese com as impressões técnicas. O documento tem espaço para assinatura do profissional e do entrevistado. A avaliação socioeconômica e familiar é um instrumental estruturado para levantamento detalhado das condições econômicas e habitacionais. O sistema monta automaticamente a tabela de composição familiar com nome, parentesco, idade, escolaridade, ocupação e renda de cada membro. Calcula a renda total, a renda per capita e o nível de vulnerabilidade. Preenche as condições habitacionais completas e os programas sociais registrados. O profissional complementa apenas o parecer técnico sobre a situação socioeconômica identificada. O instrumental de concessão de benefícios eventuais registra formalmente a solicitação e concessão de benefícios assistenciais. O sistema preenche os dados do requerente, as informações do último benefício registrado como tipo, data, quantidade e valor, e a composição familiar. O profissional complementa a justificativa técnica para a concessão, a situação de vulnerabilidade que fundamenta o pedido, os documentos apresentados pelo requerente, a decisão de deferido ou indeferido e a data. O documento inclui uma declaração de responsabilidade do requerente com referência ao Código Penal. O Plano Individual de Atendimento, conhecido como PIA, é destinado ao acompanhamento de adolescentes em conflito com a lei, conforme o ECA e o SINASE. O sistema preenche a identificação do adolescente e os dados do responsável legal. O profissional informa o ato infracional, a medida socioeducativa aplicada, o número do processo, a vara, a data de início e o prazo previsto. Em seguida preenche o diagnóstico social e familiar, a tabela de metas e compromissos com prazos e responsáveis, os encaminhamentos para serviços e programas, e a avaliação de evolução. O documento tem espaço para assinatura do profissional, do adolescente, do responsável legal e do magistrado. O plano de ação é um documento de planejamento das intervenções para o acompanhamento do assistido. O sistema preenche a identificação e o técnico responsável. O profissional define o objetivo geral do plano, descreve a situação atual e necessidades identificadas, preenche a tabela de ações planejadas com objetivo, responsável, prazo, recursos necessários e status de cada ação. Define as metas e indicadores de acompanhamento e registra os resultados alcançados na avaliação final. A ficha de registro de atividades documenta grupos, oficinas, cursos e outras atividades coletivas realizadas pelo serviço. O profissional informa o nome da atividade, o tipo, o local, o período e o objetivo. O documento tem uma tabela de registro por data com horário, número de participantes, conteúdo ou pauta e observações de cada encontro. Ao final há campos para registrar os resultados e avaliação geral da atividade, as dificuldades encontradas e sugestões de melhoria. A ficha de frequência controla a presença dos participantes em atividades, grupos socioeducativos e programas de acompanhamento. O profissional informa o nome da atividade, local, período e facilitador. O documento gera automaticamente uma tabela de frequência com espaço para até 16 encontros, onde cada participante pode ser marcado como presente, falta ou falta justificada. Ao final, a tabela totaliza as faltas de cada participante, facilitando o controle de acompanhamento e a identificação de quem precisa de atenção especial. A ficha de visita social é o relatório formal de cada visita domiciliar realizada. O sistema preenche automaticamente os dados do visitado, o endereço e as informações da última visita registrada como data, horário, motivo e técnico. O profissional registra as pessoas encontradas no domicílio, as condições verificadas de moradia, higiene e alimentação, a descrição detalhada da situação encontrada, os riscos identificados, os encaminhamentos e providências tomadas, e a data da próxima visita prevista. O documento tem espaço para assinatura do técnico responsável. A ata para equipamentos sociais é um modelo formal para registro de reuniões realizadas em equipamentos como CRAS, CREAS e outras unidades da assistência social. O profissional informa a data, horário, tipo de reunião e número da ata. O documento tem uma tabela de participantes com nome, função e espaço para assinatura.
Em seguida, os itens de pauta, o campo de desenvolvimento para registro das deliberações e discussões, e a tabela de encaminhamentos deliberados com responsável e prazo. O documento encerra com espaço para assinatura do presidente e do secretário da reunião. O ofício é o modelo de comunicação formal para contato com órgãos públicos, entidades parceiras e outras instituições. O profissional informa o número do ofício, a data, o destinatário com nome, cargo e instituição, e o assunto. Em seguida, redige o corpo do ofício em até 3 parágrafos. Quando um assistido está selecionado, os dados dele como nome, CPF e NIS aparecem automaticamente no texto para referência. O documento sai com o rodapé completo do profissional contendo nome, número do CRES, nome da instituição e telefone de contato. O sistema de gestão para assistente social foi desenvolvido para quem leva o trabalho social a sério. Cadastros completos, documentos profissionais gerados em segundos, alertas automáticos, histórico de cada assistido e relatórios prontos para apresentar. Tudo em um único sistema, simples, seguro e acessível de qualquer dispositivo. Pare de perder tempo com papéis e planilhas. Comece agora e transforme sua rotina profissional.